pecado da lua cheia, a maldição da quaresma. Na minha cidade, ninguém saía muito à noite durante a quaresma. Os mais velhos diziam que era tempo de silêncio, de penitência e de se manter longe do mato. Eu, teimoso, achava isso tudo superstição de vó. Até aquela noite. Era uma sexta-feira quente, lua cheia alta no céu. Eu tinha combinado com 2 amigos de acender uma fogueira no pasto atrás do sítio do meu avô. Chegamos rindo, com refrigerante e um violão, achando que seria só mais uma noite divertida. Mas assim que a gente atravessou a cerca, o ar ficou pesado. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. O silêncio era absoluto. Montamos a fogueira mesmo assim. Estávamos sentados, jogando conversa fora, quando ouvimos o primeiro uivo. Longe, mas forte, um som que gelou a espinha de todos nós. Deve ser só um cachorro, disse meu amigo Mateus, tentando rir. Mas ninguém riu. Pouco tempo depois, o mato ao redor começou a se mexer, galhos quebrando, algo andando em círculo, nos observando. Peguei o celular para usar a lanterna, mas a bateria morreu do nada. Os outros 2 tentaram fazer o mesmo. Nenhuma luz acendia. Só o fogo da fogueira, que agora parecia menor, como se estivesse sendo sugado pelo vento. E então ele apareceu. Entre as árvores, uma sombra enorme, 2 olhos brilhando em vermelho, como brasas, dentes à mostra, pelos negros, grossos, molhados de suor ou sangue, não sei dizer. Caminhava em 2 patas, mas era mais rápido do que qualquer coisa que eu já tinha visto. E a respiração era como a de uma fera faminta. Tentamos correr, mas ele nos cercou. Comecei a rezar, gritar, prometer tudo o que eu podia. Mas minha voz travava, os pés pesavam. Era como se algo me prendesse ali. Na quaresma, os pecadores são os primeiros a cair. Ouvi aquela voz gutural dentro da minha cabeça. Vi quando ele avançou no Mateus. Foi rápido. Um grito, sangue, e depois silêncio de novo. O outro amigo fugiu, ou desapareceu. Até hoje nunca mais o vi. Eu só sobrevivi porque desmaiei de medo. Quando acordei, era dia. A fogueira ainda queimava, sozinha. E só restava o boné do Mateus no chão, rasgado. Desde aquela noite, minha vida nunca mais voltou ao normal. Mesmo depois de me mudar para longe daquele sítio, longe da cidadezinha e das lembranças, eu continuo ouvindo o uivo. Às vezes, no meio da madrugada, quando tudo está em silêncio, ele vem, longo, arrastado, cortando a alma. Não sei se é só a minha mente ou se aquela coisa ainda me persegue. Voltei à igreja depois do que aconteceu. Comecei a rezar todo dia, frequentar as missas e acender velas para a alma do Mateus e do outro amigo que desapareceu. Mas nem a luz das velas afasta o frio que me acompanha desde então. Um frio que vem de dentro, que se esconde no meu peito, como se algo me tivesse marcado para sempre. Uma senhora da igreja, que dizem ter o dom, me chamou um dia depois da missa. Olhou nos meus olhos e disse com a voz baixa: "Você olhou nos olhos da besta. Agora carrega o peso disso. O tempo da quaresma não perdoa quem cruza com o que vive entre os mundos." Tentei perguntar mais, mas ela só se benzeu e foi embora, deixando um cheiro forte de alecrim no ar. Na semana seguinte, comecei a ter sonhos. Sempre a mesma cena, eu correndo pela mata, nu, sujo de terra e sangue. Quando olho minhas mãos, são garras. Acordo com o corpo suando, com os lençóis rasgados e as unhas cheias de terra. Já não sei se sou eu, ou se aquele mal entrou em mim de alguma forma. Teve um dia em que acordei no quintal, sem camisa, arranhado, com marcas pegadas ao redor da casa. Pegadas enormes, quase humanas, mas não eram. Desde então, tranco as portas, as janelas e acendo vela em cada canto do quarto antes de dormir. Mas mesmo assim, o medo me abraça todas as noites. Comecei a notar os dias. Toda vez que a lua cheia se aproxima durante a quaresma, as coisas pioram. Meu corpo dói, os sonhos voltam, o ar fica pesado. É como se algo dentro de mim estivesse esperando a hora certa para se libertar. Algo que ainda tem fome. Algo que quer continuar o que começou naquela noite. Voltei ao sítio, meses depois, com o coração na boca. Só encontrei ruínas. O pasto estava queimado,
as cercas caídas e uma cruz feita com galhos cravada no chão onde a fogueira tinha sido acesa. Mas atrás da casa do meu avô tinha uma marca, um desenho estranho, feito com ossos e penas, um aviso, ou talvez um selo, tentando segurar aquilo que despertamos. Agora, toda vez que chega a quaresma, eu sumo, fico em silêncio, desligo o celular, tranco a casa, jejuo, rezo, porque eu sei que, se eu sair, posso não voltar. Ou pior, posso voltar, mas não mais sendo eu. O lobisomem no meu quintal na quaresma. Na minha rua, todo mundo respeita a quaresma. É um tempo sagrado, de silêncio, de oração e de medo. Dizem que coisas antigas despertam nesse período. Coisas que se alimentam do pecado, do sangue e da escuridão. Mas eu não ligava muito para isso. Achava que era só crendice de interior. Até a noite em que ouvi o primeiro rosnado, no meu quintal. Era uma sexta-feira da quaresma. A lua cheia iluminava tudo como se fosse dia. Eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham viajado para visitar parentes. Fiquei porque tinha provas na escola. Irônico pensar que uma simples decisão como essa me colocaria cara a cara com o inferno. Por volta da meia-noite, eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi o latido desesperado do cachorro do vizinho. E logo depois, o silêncio mais assustador que já presenciei. Me levantei, puxado por um instinto estranho, e fui até a janela do quarto que dava para o quintal. Foi quando eu vi uma sombra, enorme, andando devagar entre as árvores da cerca do fundo. Aquilo não era humano, mas também não era só um animal. Era algo entre os dois. Tinha o corpo coberto de pelos escuros, patas largas e olhos que brilhavam amarelo, como brasas acesas. Ele parou e olhou direto para mim. Meu corpo congelou. Não consegui me mover. Era como se algo dentro de mim reconhecesse aquela criatura. Como se uma parte minha soubesse que eu estava diante de algo antigo e maligno. O lobisomem rosnou, um som profundo que vibrou nos vidros da janela. E então, ele deu um salto, alto, forte, aterrissou com um baque seco, a menos de 2 metros da minha porta dos fundos. Corri, tranquei tudo. Peguei uma vela benzida que minha avó tinha deixado comigo para proteger. Segundo ela, me ajoelhei no chão da cozinha e comecei a rezar. Mas minha voz falhava. Meu corpo tremia tanto que mal conseguia pronunciar as palavras. Lá fora, ele andava em círculos. Arranhava a porta. Uivava. Um som agudo, sofrido, como se ele estivesse amaldiçoado, e me chamando para fora. A cada volta, o cheiro de enxofre e terra molhada ficava mais forte. Parecia que ele sabia que eu estava ali, que sentia meu medo, que se alimentava dele. Fechei os olhos e supliquei a Deus. Pedi perdão. Prometi mudar. Prometi rezar o terço todos os dias, fazer jejum, ajudar os outros, tudo que eu podia lembrar. E quando abri os olhos, o silêncio voltou. Corri até a janela, com o coração ainda batendo feito um tambor. Ele não estava mais lá, mas as marcas estavam. Pegadas enormes, afundadas na terra do quintal. Arranhões profundos na madeira da porta. E no chão, um pano rasgado, sujo de sangue, com algo bordado nele, meu nome. Depois disso, minha vida mudou. Passei a frequentar a igreja todos os dias. Me benzo antes de dormir. Rezo como se minha alma dependesse disso. Porque talvez dependa mesmo. Dizem que quem vê o lobisomem durante a quaresma está marcado. Que ele volta, ano após ano, até levar o que veio buscar. E eu sei, ele vai voltar. Na manhã seguinte, ninguém acreditou em mim. Falei das pegadas, dos arranhões, do pano com meu nome. Disseram que era coisa da minha cabeça. Um pesadelo. Talvez influência dos filmes de terror que eu gostava de assistir. Mas eu sabia, aquilo foi real. Mesmo sem acreditar, meu tio, que sempre foi muito religioso, mandou um padre abençoar a casa. Jogaram água benta nos cômodos, rezaram salmos em voz alta e até acenderam velas consagradas nos cantos. Mas algo me dizia que aquilo não bastava. O mal já tinha passado por ali. E uma vez que ele sente teu cheiro, ele volta. Na semana seguinte, tudo ficou ainda mais estranho. Eu comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com uivos ao longe,
com olhos me observando da floresta e com uma voz rouca que sussurrava meu nome. Sempre acordava suando, com a sensação de estar sendo vigiado, um medo que grudava na pele. Certa noite, sonhei que estava correndo por uma mata escura. Atrás de mim, passos pesados, arfando, ganhando distância. E quando olhei para trás, vi, não um lobisomem, mas eu mesmo. Meus olhos amarelos, meu corpo coberto de pelos. Acordei gritando, com os dedos sangrando. Eu tinha me arranhado durante o sono. Ou, pelo menos, era isso que diziam. Comecei a evitar espelhos. Toda vez que me olhava, achava que meus olhos estavam mais fundos, mais sombrios. Minhas unhas cresciam rápido demais. Meus sentidos estavam mais aguçados. Eu ouvia sussurros que ninguém mais ouvia. Sentia cheiro de coisas a metros de distância. Minha avó, que morava no sítio, veio me visitar quando soube. Ela olhou para mim por uns segundos e disse apenas: "Ele te marcou." Depois disso, passou a rezar o terço comigo todos os dias às 6 da tarde. A cada sexta da quaresma, ela colocava um ramo de arruda atrás da porta e um copo de água com sal no meu quarto. Na terceira sexta-feira da quaresma, tudo piorou. Era como se o ar da casa ficasse pesado. O clima mudava, os animais da rua sumiram, e eu sentia um calor interno insuportável, como se algo estivesse crescendo dentro de mim, algo que queria sair. Naquela noite, fui dormir com o coração acelerado. Mal fechei os olhos e ouvi um uivo longo, vindo de muito perto. Pulei da cama, peguei a vela benzida e fui até a porta da sala. O som vinha do quintal, mas havia algo diferente, algo mais profundo, mais desesperado, como se a criatura estivesse sofrendo, ou esperando por mim. Abri uma fresta da janela, e lá estava ele, o lobisomem, parado, de costas, mas quando virei o rosto, ele estava chorando. Sim, chorando. Lágrimas escuras, pesadas, que caíam no chão de terra. Aquilo me paralisou. Como uma criatura do mal podia sentir dor? Ou será que era um aviso? Foi então que vi. Ele segurava algo na mão. Um objeto pequeno, metálico. Olhei melhor, e era um crucifixo, mas queimava na mão dele, como se fosse ácido. E mesmo assim ele segurava firme. Ele estava tentando lutar contra ele mesmo. De repente, ele olhou para mim, mas seus olhos não tinham mais brilho. Pareciam humanos, tristes. E com o último uivo, ele correu de volta para o mato, desaparecendo na escuridão. Na manhã seguinte, encontrei o crucifixo caído entre as folhas secas. Peguei com cuidado, e desde então carrego comigo todos os dias. A cada quaresma, rezo, jejuo e espero, porque sei que ele ainda está por aí, talvez esperando salvação, ou me levando com ele. A missa na quaresma. Era sexta-feira da quaresma, noite em que minha avó sempre dizia: "Nem tudo que se ajoelha diante do altar veio do céu." Suas palavras ecoavam na minha mente enquanto subia a colina rumo à velha igreja de São Cipriano. O céu estava pesado, coberto por nuvens negras que pareciam engolir a lua. O vento soprava frio e estranho, como se sussurrasse coisas que não deveriam ser ouvidas. A vila estava silenciosa demais. Nenhum cachorro latia. Nenhuma alma caminhava. Quando cheguei ao portão da igreja, vi que ele já estava entreaberto. Entrei, e o rangido foi mais alto do que o normal, como se avisasse algo à escuridão lá dentro. Os vitrais lançavam sombras coloridas deformadas no chão de pedra. Eu conhecia aquele lugar desde criança, mas nunca o senti tão estranho. O padre Adalberto já estava no altar. Sempre foi um homem gentil, mas naquela noite seu rosto parecia rígido, a pele pálida demais. Seus olhos estavam fundos, quase sem vida. Ele olhou para mim e sorriu de um jeito estranho, como se me esperasse. Aquilo me arrepiou inteiro. Sentei no último banco, tentando ignorar o calafrio que descia pelas minhas costas. A missa começou com um canto gregoriano que eu nunca tinha ouvido antes. Era mais grave, mais arrastado. A melodia parecia puxar a alma para baixo. As palavras em latim eram estranhas, soavam ao contrário, e mesmo que eu não entendesse tudo, algo dentro de mim gritava que aquilo não era sagrado. Era profano. Era um chamado. Enquanto o padre falava, olhei para os outros fiéis. Ninguém se mexia. Ninguém piscava.
Era como se estivessem hipnotizados. Alguns tinham a boca entreaberta, salivando. Outros tremiam levemente, como se lutassem contra algo que os dominava por dentro. Eu quis gritar, mas minha garganta parecia travada. Um peso enorme pressionava meu peito. A imagem do Cristo crucificado começou a escurecer, como se estivesse sendo queimada de dentro para fora. Seus olhos de vidro viraram para mim. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Ele me olhou de volta. Um líquido negro escorreu da testa da estátua, como se fosse óleo misturado com algo podre. O cheiro invadiu a igreja como enxofre queimado. Foi então que percebi que não havia mais velas acesas. A luz vinha de um brilho vermelho fraco, que parecia pulsar do chão, vindo de debaixo do altar. A cada batida, algo dentro de mim se agitava, como se meu próprio coração estivesse querendo sair do peito. O padre ergueu o cálice e a sombra dele se projetou na parede. Não era humana. Era enorme, de chifres retorcidos e garras enormes. A sombra se mexia sozinha. Quando olhei para o fundo da igreja, vi o que parecia ser um vulto se esgueirando entre os bancos. Alto, magro, com pernas dobradas como as de um bode. Os olhos brilhavam em vermelho e sua pele parecia feita de couro queimado. Era um demônio, eu sabia. E ele sorria para mim. Seus dentes eram longos, finos, e o sorriso não era de alegria, era de fome. As paredes começaram a tremer. Os bancos rangeram como se algo invisível passasse correndo entre eles. Um grito veio do porão, abaixo do altar. Um grito de mulher, desesperado, seguido de uma risada gutural. Era como se a própria igreja estivesse amaldiçoada naquela noite. Um portal, um ritual, algo estava sendo invocado. Eu me levantei, tremendo, e tentei correr até a porta, mas ela havia desaparecido. Não havia saída. A parede atrás de mim era lisa, como se a entrada nunca tivesse existido. O padre então parou de rezar, me olhou diretamente e disse: "Agora é tarde. Você já está dentro." No chão, marcas em forma de espiral começaram a brilhar. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. As figuras nos vitrais pareciam se contorcer, como se gritassem de dor. Eu me ajoelhei, sem forças, e comecei a rezar em voz baixa. O Pai Nosso saía entrecortado pelos soluços. E naquele momento, algo mudou. Uma das velas no altar reacendeu sozinha. Pequena, fraca, mas firme. O brilho dela afastou as sombras por um segundo. O demônio recuou, grunhindo. O padre caiu de joelhos e gritou, como se estivesse sendo arrancado de dentro de si. E então, de repente, tudo parou. Um silêncio absoluto tomou conta da igreja. Quando abri os olhos, estava sozinho. Nenhum fiel, nenhum padre, nenhum sinal das sombras. As portas estavam abertas. Saí cambaleando. Atrás de mim, a igreja parecia intacta. Mas quando olhei novamente, ela já não estava mais ali. Apenas ruínas.